Então, esse feijão é um feijão de corda preto. Geralmente o feijão de corda ele é verdinho, né? Esse aqui é preto. Quando eu morava na roça eu plantava desse feijão lá. E agora eu vou plantar aqui então nesse terreno que a gente tem feito algumas plantações. Pode botar dois carocinhos em cada cova. Cova não, né? Cova não é um bom termo. Em cada berço. Em cada vez. Antigamente a gente dizia cova, mas é um nome equivocado. Porque isso aqui vai dar, esses carocinhos vai dar vida a uma nova plantinha. É o berço do feijão. Eu sou Hélio Alves, sou mineiro do interior de Minas Gerais. Cheguei aqui em Volta Redonda em final de 76. Vim com a família para cá. Final de 76 era o período de implantação do terceiro estágio da CSN. Porque a CSN não foi a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Ela não foi implantada de uma vez só, teve as etapas. Então essa galera que veio de Minas nesse período veio para fazer a implantação dessa terceira etapa. Existia muito serviço na área de construção civil naquela época, né? E eu estava ainda adolescente. Depois é que comecei a trabalhar mais tarde, aos meus 18 anos. Aí conheci a JOC, Juventude Operária Católica, e militei na Juventude Operária Católica por uns tempos. Depois saí do Brasil, fui para a Bélgica, porque eu fui eleito para a coordenação internacional da JOC, fui presidente internacional da JOC, e fiquei um período lá, 4 anos na coordenação, e depois fiquei mais 5 anos fazendo faculdade lá. Eu fiz um curso de Políticas Econômicas e Sociais, e foi aí meu primeiro contato com a economia solidária, que era uma matéria do curso. Eu me chamo Josinete Maria Pinto, todo mundo me conhece por Nete. Eu moro em Volta Redonda, tenho 10 anos, sou natural de Pernambuco, da região da Zona da Mata pernambucana, e já moro fora do meu estado há 25 anos. Também fui militante da Juventude Operária Católica e em 95 fui eleita coordenadora nacional, onde trabalhei por 4 anos em São Paulo, acompanhava o movimento nas bases. Depois retornei para o Nordeste, para João Pessoa, onde fui iniciar um processo de extensão, iniciação da JOC em João Pessoa. E em 2001 vim morar no Rio de Janeiro. Saindo da militância da JOC, eu iniciei a minha militância na economia solidária através de uma instituição que faz parte até hoje, que é o SEDAC, Centro de Ação Comunitária. Então, eu sou Cristina Cruz, sou artesã de Volta Redonda, sou nascida e criada em Volta Redonda, sou do coletivo Mulheres Empreendedoras e faço artesanato com chita, algodão, fios. A minha família é do interior de Minas e meu pai foi um arigó que veio para a construção da Vila Operária, Volta Redonda, e eles são do sul de Minas, interior de Minas. Olá, meu nome é Sandra, eu sou de Volta Redonda. A minha família, minha mãe veio do Paraná, meu pai era da região aqui de Barra Mansa, vivi aqui toda a minha vida, né? Hoje eu trabalho com artesanato e tem sido a minha fonte de renda. Eu trabalho especificamente, né, com a costura criativa, o bordado na chita, né? São os segmentos que eu escolhi trabalhar com eles. Eu sou a Júlia dos Santos Menezes, sou baiana de nascimento, nasci em Salvador, mas me considero cidadã do mundo, porque passei parte da infância na Bahia, depois vim para o estado do Rio, voltei para a Bahia e depois fui para São Paulo, e de São Paulo hoje estou de novo no estado do Rio, em Volta Redonda, desde o ano 2000. Sou professora primária de formação, mas escolhi ser confeiteira, padeira mais especificamente, primeiro por
por uma questão de amar a profissão, né? De gostar de fazer massas, pães, biscoitos, e sempre tive o hábito de fazer e compartilhar com os amigos. Tive um problema de disfonia, né, na década de 90 que me fez ter que sair da profissão como professora primária. Então, optei por ir pelo caminho da gastronomia, da panificação, mais especificamente. Era uma opção e uma necessidade de renda, né? Então, você não poderia mais estar em sala de aula, mas o que eu faria para sobreviver, né, financeiramente? E chegando em Volta Redonda, eu comecei a fazer biscoitinhos, pães para vender. E a minha cunhada também estava desempregada, na época eu tinha 2 crianças, ela também, e nos juntamos, somamos forças, juntamos famílias para fazer, inventar de fazer pães e biscoitos, né, para vender, para conseguir uma renda. Depois, há bem pouco tempo, esse grupo meio que se desfez, né? Eram os maridos, os filhos e nós 2. Trabalhamos durante um tempo, fizemos essa cozinha, vendíamos e tirávamos daqui a nossa renda. Depois ela fez um concurso e começou a trabalhar na prefeitura e eu fiquei meio sozinha. Hoje é uma família, que é eu, meu marido, meu filho, que tocamos esse trabalho, né? Faço pães integrais, há uma preocupação muito grande com a questão do meio ambiente em nossa família, e isso nos faz levar essa preocupação a tudo que a gente faz, né? Então, quando fazemos bem casados, a preocupação com descarte, com os resíduos sólidos, né? Como é que vamos fazer com as latinhas, as caixas. E a gente foi vendo na prática que a gente estava vivendo a economia solidária, né? Que foi a preocupação com o meio ambiente, a gestão do nosso negócio e a preocupação com o entorno. Depois, em 2011, quando a gente ouve falar de economia solidária, vai identificando no nosso trabalho muito da proposta da economia solidária. Maria José, todo mundo me conhece como Zezé Amaral. Eu sou filha de Piraí, mas na verdade eu moro em Volta Redonda há 54 anos. Quando eu me casei, vim para cá, marido trabalhava na CSN e aqui eu fiz a minha vida, estudei, fiz faculdade, sou funcionário público aposentada e depois da aposentadoria comecei a buscar alguma coisa para fazer. A princípio eu fiquei em casa meio que uns 2 meses descansando, mas aquilo não me fez muito bem. Então, comecei a buscar alguma coisa para fazer e tal, e me inteirei do artesanato e gostei de fazer artesanato. E até hoje a gente está aí nessa prática, uma coisa que eu gosto muito. O meu artesanato, nós começamos já com algumas coisas menores, não sabíamos, assim, que a gente tem um potencial, né? Aos poucos isso vai surgindo, você começa a fazer uma peça menor, uma peça mais simples, e isso aí vai crescendo, você vai se descobrindo, né? Então eu faço pintura em madeira, faço costura criativa, né? Pinto o Bauer, que é uma técnica de pintura de origem alemã, é uma coisa que eu gosto muito, né? Estou trabalhando agora com o Arigó, que é o resgate aqui da nossa cultura, aqui de Volta Redonda, né? Então estou fazendo também o Arigó, que é um negócio que eu gosto muito de fazer, umas pecinhas miúdas, menores, mas que me agrada muito. Esse o nosso trabalho. Meu nome é Bárbara, sou volta-redondense, neta de Arigó. Minha mãe é volta-redondense, meu pai é carioca, então toda a minha família é uma fusão muito de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que é muito comum também em Volta Redonda. De profissão, sou gestora pública, graduada na área, e também sou musicista. Eu conheci a economia solidária em 2010, através de um projeto de extensão na UF, a qual eu era estudante de administração pública. E em 2012, efetivamente, me envolvi muito mais.
por conta das plenárias nacionais que estavam acontecendo em todo o país, né? Que na verdade são várias etapas. É uma plenária nacional, na verdade, uma plenária estadual e plenárias regionais ou municipais espalhadas pelo país afora. E aí eu fui eleita delegada em 2012 para representar a região do Médio Paraíba, representando a instituição de ensino, que é uma entidade de apoio e fomento, que é um tripé da economia solidária, que é a UF. E a gente defendeu as nossas propostas da região no Rio de Janeiro e depois foi defender as nossas propostas a nível nacional também em Goiás. Então, logo depois de ter conhecido esse passo a passo da economia solidária, nunca mais saí disso. É como se fosse uma mosquinha mesmo que morde você e o trabalho ele é contínuo, ele não para, né? Há muitas necessidades a se implementar. Então, enquanto estudante, pude atuar em várias frentes, principalmente nessa linha da extensão, na linha da pesquisa da economia solidária, um trabalho junto às catadoras, um trabalho de formação também de educadora popular, ainda enquanto estudante. E depois que me formei em gestão pública, a missão foi, dentro da Prefeitura de Volta Redonda, poder também contribuir com o processo de implementação, de elaboração da política pública em si, da economia solidária. Então, são várias etapas, né? Desde o processo de se planejar, desde o processo de se estruturar a política, de se criar uma lei. Então, os festivais, eles são uma das formas, uma das facetas da economia solidária, da política pública, mas tem muitas outras coisas, né? A gente precisa implementar um conselho, precisa implementar equipamentos públicos, um centro público, então tem muitas outras etapas a se constituir. Então, o meu trabalho era muito nessa linha, era puxar dentro da máquina pública os processos, tanto licitatórios quanto de organização de base, trazendo o movimento social para junto, trazendo os vários coletivos culturais para junto da economia solidária. Então, essa construção coletiva também junto à gestão pública de uma forma participativa, né? Que é a gestão social na sua raiz. Então, assim, eu conheci a gestão social na universidade enquanto estudante, lá na época de programa de educação tutorial com o professor Abegão. E a linha da gestão social que mais pude trabalhar, estudar, vivenciar, sempre foi a economia solidária. E isso extrapola para várias outras políticas. Pude trabalhar com outras políticas públicas, com outros temas. E a forma de se trabalhar é coletiva, é autogestionária, é trazendo os vários sujeitos sociais para perto, para conversar, para tomar decisão. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma forma de fazer administração pública lapidando o que a gente chama de democracia deliberativa, de democracia participativa. É o que a gente mais precisa no nosso país, mais ainda em tempos atuais. Bom, quanto à música, eu toco, na verdade, alguns instrumentos musicais desde criança, desde os meus 8 anos, mais ou menos. Então, fui de projeto social, sou oriunda daí. Do projeto Volta Redonda Cidade da Música, que eu aprendi violino, que a gente tinha canto coral, participei da orquestra de violinos, da orquestra de cordas de Volta Redonda, então toda a minha base musical vem daí, de um projeto aqui da cidade. Depois fui tocar em outros projetos da Fundação CSN, do Programa de Integração pela Música, o PIN, em Vassouras, tocar em outras orquestras jovens do país, também violino, fui aprender harpa depois na adolescência. E mais ou menos em 2014, eu com alguns amigos montamos uma banda que chama Lenda Céltica, que trabalha muito com a ideia da música tradicional irlandesa, da música celta. A gente faz contação de história também dentro do universo celta, compõe dentro da nossa contação de história da cultura celta. Então, é um coletivo cultural autogestionário, somos 5 integrantes, eu mais 4 amigos músicos e estamos na ativa desde 2014. Em 2002, 2003, 2004, a gente fazia um trabalho com a Pastoral da Criança aqui no bairro. A convite da Pastoral da Criança fazia algumas palestras, conversas e até oficinas com as mães na comunidade católica aqui do bairro, onde ensinava a aproveitar melhor os alimentos, como usar farelo de trigo, usar as folhas na alimentação das crianças.
Nesse período também, eu fiz um trabalho na escola Jesus Menino, a convite da professora, diretora Vera, que também era nesse sentido, né, de ajudar as mães a entenderem como é que poderiam camuflar alimentos saudáveis na alimentação das crianças. E depois veio o seminário da Economia Solidária, onde eu participei a convite, né, de NET, né, do pessoal da UF, e lá eu conheci a proposta da Economia Solidária propriamente dita. E a partir daí eu fui entendendo e fui vendo que era mais ou menos o que a gente já queria e já começava a trabalhar. A questão da gestão, né, que a ideia era ter algo que a gente mesmo gerisse e visse como é que ia ser, como é que ia funcionar. A questão da partilha, de não ser uma coisa de competição, mas de partilhar o conhecimento e que isso gerasse alguma renda para um grupo de mulheres. Na prática, aqui no Belmonte, eu não consegui efetivamente desenvolver esse trabalho, né? O que a gente fez foi juntar grupos, tanto na reciclagem, nós fizemos um trabalho aqui de reciclagem, de coleta de material reciclável, e aí de educação da população, algumas ruas aqui do bairro, ensinando como separava, vendia, e aí depois dividia, né, o valor arrecadado. Porém, com o tempo, como acontece com a maioria desses grupos, cada um arranjou um trabalho e o grupo se desfez. E aí eu propus logo em seguida paralelamente, na verdade, a minha prima, a minha cunhada e a família dela, de trabalharmos juntas num projeto de geração de renda, que era vender bem casado, vender os pães integrais. Tudo começou com os pães integrais. Mas depois surgiu uma encomenda de bem casado, que na verdade a minha cunhada, uma outra cunhada havia pedido para desenvolver uma receita. Depois veio uma outra pessoa que pediu também a mesma coisa para o casamento. Eu falei, vamos tentar. E fizemos e vendemos bastante bem casado, as pessoas começaram a divulgar. E foi quando eu falei para minha cunhada, bem, agora acho que vamos trabalhar juntas mesmo e acho que isso vai ser o nosso negócio. E aí ficamos fazendo de 2010, 2008 a 2010 e viemos aumentando, bem casados, pães integrais, pães de mel, aí foi bolinho caseiro, então foi mais uma renda mesmo, era o nosso trabalho, a gente vinha para cá todo dia, fazia, vendia, divulgava e arranjava mais cliente, e eram muitos casamentos, muitas festas, a coisa foi até 2015 numa crescente, né? 2016 a coisa começou a diminuir, aí já foi uma coisa mais... E, paralelo a isso, a gente estava discutindo também junto ao grupo da Economia Solidária, teve ao seminário, depois veio o Fórum da Economia Solidária, e a gente foi entendendo que o que a gente fazia era economia solidária, né? E isso foi muito bom, assim, entender e fazer acontecer. Vieram os festivais, o primeiro festival que nós participamos, discutimos juntos, participamos da elaboração, da preparação, foi muito, para nós foi de um aprendizado muito grande, né? 2016, 2017, 2018, né? Foi bem legal. Bom, na pandemia, como é que a gente aqui em Volta Redonda, através do Fórum de Economia Solidária, se estruturou, né? Montamos um grupo de estudo que durou cerca de 3 meses, então o Fórum decidia as temáticas, tinha um grupo específico, um grupo de trabalho. Então a gente falou desde o que é banco comunitário, o que são finanças solidárias, o que é tecnologia social, qual é o debate de gênero e economia solidária, por que falar de feminismo e economia solidária, por que falar de igualdade racial e economia solidária, o que tem a ver os direitos humanos, o que tem a ver soberania alimentar e nutricional com a economia solidária. E a gente convidava sempre, uma vez por semana, algum professor ou alguma professora que são doutores na área que toparam fazer parte desse grupo de estudo, e aí foi mó barato, porque teve gente do Brasil inteiro participando, teve até mesmo gente que estava em outro país brasileiro, que estava em outro país interessado nas temáticas que a gente estava falando, né? E então a gente continuou ativo mesmo no período de pandemia. Para além disso, também foi montado, e o Fórum de Economia Solidária foi um dos braços, né, da rede Entre Nós, topou fazer parte, em que era um processo colaborativo em plena pandemia, né, de fazer uma arrecadação financeira, e se juntou junto à agroecologia. Além da economia solidária, eu também faço parte da AMPS, da Articulação de Agroecologia do Médio Paraíba do Sul,
super interessante. Eu entrei um pouquinho mais tarde na AMPS, em 2018, então se juntou também a AMPS para a gente poder fazer mesmo um trabalho de arrecadação de alimentos junto com o que se é produzido na agricultura familiar da região para várias famílias, que atingiu mais de 60 famílias, essas entregas. Então a Rede Entre Nós foi uma outra rede criada também, que o Fórum esteve junto, a AMPS esteve junto. O Fórum continuou se encontrando, então processos organizativos, mesmo online, reuniões virtuais, continuaram acontecendo em tomada de decisão. Então assim, o que a gente pode fazer mesmo à distância, não se encontrando mais presencialmente, como eram sempre os nossos encontros, muito calorosos. Então dá para encaminhar lei, dá para a gente fazer outros grupos de estudo, né? Dá para fazer até mesmo um festival online. Então a gente foi percebendo e foi se adaptando. Acho que o Fórum foi se adaptando muito bem a essa realidade de pandemia que é muito incerta, que a gente não sabe muito como vai acabar, infelizmente, no Brasil. Mas acho que se adaptou muito bem assim, a economia solidária de Volta Redonda quanto a isso. Eu sou Margot Ramalhete, uma das lideranças do coletivo Marte. É um coletivo de mulheres que nasceu na Zona Leste de Volta Redonda. Somos 24 mulheres e hoje estamos aqui nesse espaço que é uma Colab e nós estamos evoluindo. Meu pai é Arigó, veio de Minas para cá. Não, ele era de Minas, foi para o Rio e do Rio ele veio para cá também trabalhar na fundação da CSN. Faço parte do projeto de artesanato do Arigó. E acho que o Arigó, resgatar esse projeto Arigó é resgatar a nossa história, né? Mudar essa história do Arigó ser uma coisa negativa e passar o Arigó para a força que construiu essa cidade. Eu digo que eu já nasci coletivo. Meu nome é Margot Ramalhete, eu já sou um coletivo de flores, então acho que o meu objetivo na vida sempre foi agregar. E aí acabei chegando junto com essas meninas. A Rafa está desde o início, desde a primeira. A ideia surgiu porque a minha região, a minha periferia, não tem nenhum espaço cultural, não tem nenhum espaço de produção para mulheres. Aí dessa necessidade do meu envolvimento com a escola, surgiu o coletivo, a proposta de fazer uma feira cultural. E aí daí nós juntamos um grupo de mulheres e essas mulheres fundaram, né? Nós fundamos o Coletivo Marte. Meu nome é Rafaela Dibe, eu faço parte do Coletivo Marte e agora também da Associação Mariana Crioula. É uma associação de mulheres que fazem artesanato e eu trabalho muito com reciclado, principalmente com reciclado de CD, vinil e mais umas coisinhas, né? Eu sou a Flaben, eu faço... Primeiro, o meu foco é ponto cruz, que eu aprendi quando eu era pequena, com a tia da minha mãe que faleceu. E depois que eu me separei, eu investi mais nessa área já para venda. Porque antes eu só fazia para dar lembrancinha para alguém de casa, porque eu era técnica de segurança e parei de atuar na minha área. Meu nome é Adriane, eu faço parte do Coletivo Marte e agora da Mariana Crioula. E me formei em contabilidade, mas não trabalhei. Comecei com tricô à máquina, fazendo tricô à máquina e artesanato em geral. Meu nome é Marlina, eu também nasci em Volta Redonda e meu pai é um arigó. Veio de Juiz de Fora para casar com a minha mãe aqui e veio trabalhar na CSN, quando começou a CSN, em 1950. Então ele é um típico arigó também, de Volta Redonda. E me formei em engenharia, também fiquei uns 15 anos fora de Volta Redonda, trabalhando no trecho. Em 2015 voltei para Volta Redonda, porque meus pais precisavam de ajuda, meu pai estava muito doente, minha mãe também. E aí não voltei mais para engenharia. Conheci a Economia Solidária em 2019, fiz os cursos, conheci a Pâmela e me apaixonei pelas plantas, pelo trabalho. E quero ficar em Volta Redonda fazendo isso. Eu sou Pâmela, né?
Eu moro aqui em Volta Redonda desde nascida, né? Nasci aqui em Volta Redonda, saí um pouquinho para fazer faculdade, mas estou de volta agora, uns 3 anos. E já também morei em Teresópolis, enfim, mas Volta Redonda é a minha cidade de nascença. Meus pais são de Volta Redonda também, nascidos e criados. O meu pai, ele veio de Minas, mas também veio muito pequeno, então praticamente morou aqui o tempo todo, né? Então, e meu pai é metalúrgico, né? Ele trabalhou na CCN até se aposentar, agora ele é comerciante, ele tem, né, trabalha no restaurante. Eu sou formada em agronomia, né? Pela Rural, né, do Rio de Janeiro, e aí eu vi, quando eu cheguei na minha cidade, que não tinha verde, né? Falei, nossa, quanto cinza, então eu falei, não, peraí, vamos, né, ressignificar esse espaço e vamos trazer um pouco da agroecologia, um pouco da agricultura orgânica. Dentro da cidade, né? Dentro da cidade, então estamos conseguindo aos poucos. Seria isso. Então, voltando lá da Bélgica, né? Quando eu terminei a faculdade, eu vim embora para Volta Redonda. E chegando em Volta Redonda, eu procurei a conhecer o que existia de movimento de economia solidária. E foi em 2017, que a JOC me chamou para assessorar a JOC aqui na região sul-fluminense. E aí eu comecei a acompanhar o grupo de JOC aqui. E os jovens da JOC eles estavam envolvidos já com a economia solidária. Participavam da Intexol, a incubadora de economia solidária da UF, e lá dentro eles já faziam uma série de atividades da economia solidária. E eu comecei então a acompanhar os jovens da JOC e acompanhar também o movimento de economia solidária. Na época foi realizado os SESMEP, né? Foram realizados 3, um em Volta Redonda, um em Pinheiral e o terceiro foi em Volta Redonda de novo. Também o movimento de economia solidária então foi ganhando corpo, né? Eles organizaram também os festivais de economia solidária. A cada ano foram realizados 3 festivais de economia solidária e isso tudo deu origem então à formação do Fórum Municipal de Economia Solidária de Volta Redonda. Então, voltando da Bélgica, eu comecei a trabalhar com a JOC e de cara passei a atuar também no movimento de economia solidária. Assim, durante toda a minha vida eu sempre tive esse dom para o artesanato, né? Em todas as áreas, passei um pouquinho por cada um deles, o crochê, a marcenaria, todos os tipos de artesanato eu já passei por ali algum trabalho, né? E hoje em dia, especificamente no bordado, que tem sido o meu forte. Eu fui buscar trabalhar junto com outras pessoas, né? Que hoje em dia a gente tem vários coletivos, as mulheres e homens também, né? Se agruparam para fazer esses trabalhos em conjunto, para participar de feiras, de eventos. E dentro desse segmento eu conheci a economia solidária, que vem de encontro àquilo que eu acredito que as pessoas trabalharem em conjunto, compartilhando ideias, decidindo juntas, né? Até mesmo para comprar os materiais, né, de uma forma mais coletiva, para que a gente tenha um desconto, né? Nossos trabalhos possam ser elaborados de uma forma que essa economia, né, esteja dentro do nosso trabalho também. E é muito bom trabalhar junto a outras pessoas, né, dividindo, compartilhando. Isso é o que eu acredito, né, que a união faz a força. Bom, eu conheci a economia solidária, participei do primeiro festival e achei muito interessante a forma com que as coisas eram conduzidas, né? Que todas as pessoas sabiam do que se tratava, se acontecesse algum imprevisto, alguém socorria. E tinha pessoas que eu sabia que eram gestores, tinha outras pessoas que eu fiquei sabendo que eram artesãos, mas que todos ajudavam a resolver o que acontecia, né? Qualquer coisa fora do previsto. E achei muito interessante aquela forma de fazer uma comercialização e também de ter contato com a parte cultural, do jongo,
e músicas, né? Então achei muito interessante e a partir desse primeiro festival eu comecei a participar das reuniões do fórum. Sou Roseli Costa, sou filha de Arigó, meu pai é natural de São João del Rei e minha mãe é de Rio Claro, aqui do estado do Rio. Moro em Volta Redonda há mais de 59 anos, é a minha idade. Sou artesã, passei a ser artesã através do que eu sou desde pequena. Adoro desenhar. Sou formada em desenho, tá? E então, a partir do desenho, comecei a ver que monumentos e igrejas históricas faziam o meu grande interesse pela história da minha cidade. E passei a desenhar em pratos, que eu aprendi essa técnica na faculdade, e joguei em pratos os monumentos das igrejas históricas. E comecei a participar de feiras até chegar na economia solidária, onde através de uma feira, no aniversário da cidade de Volta Redonda, a Miriam Santana, visitando essa feira, passou e deu essa ideia para a gente, mostrou o trabalho que talvez cresceria na cidade e vai crescer, é o que a gente está lutando aqui. E recolhi os nomes das artesãs, daí passamos a frequentar reuniões e chegamos a 4 festivais, né? E com a pandemia a gente fez vários cursos que o Ecosol nos forneceu e vamos aí em frente para um grande festival através de online. Então, a economia solidária, nós, em 2016 mais ou menos, nós viemos fazer uma feira grande aqui na Praça Brasil, é aniversário da cidade, e nós nos inteiramos aí com o poder público e viemos para cá, o meu coletivo, o Graciosa Arte, né, nós já trabalhávamos nossas feiras lá no bairro e viemos para cá, fomos acolhidos aqui e com aquela apresentação das barracas de artesanato que despertou algumas pessoas. E a nossa amiga Miriam, que fazia parte da economia solidária, ficou interessada, anotou o nome de todo mundo e daí nos cadastrou e nos envolveu lá nessa coisa bonita que é a economia solidária, né? Então, a partir daí é que nós tomamos conhecimento, não conhecíamos economia solidária, não sabíamos nem que existia aqui em Volta Redonda, né? Então, a partir disso aí que nós nos inteiramos e estamos aí. Já fizemos alguns festivais, acabamos de fazer um curso online que foi muito legal, muito importante para outros conhecimentos, interagir com outras pessoas. E aí foi isso, a economia solidária entrou na nossa vida. Em 2001, quando eu cheguei no SENAC, eu fui fazer graduação em História, já tinha anteriormente a formação em Magistério, né, professora do ensino fundamental, e fiz a graduação em História ao mesmo tempo que, trabalhando no SENAC, iniciei minha militância na economia solidária, acompanhando principalmente grupos de mulheres que trabalhavam na época com alimentação e artesanato na Baixada Fluminense, mais diretamente em Duque de Caxias. Trabalhei 10 anos na instituição. No último período, nos últimos 2 anos, eu trabalhei no projeto financiado pelo Ministério da Justiça de implantação das UPPs comunitárias nas favelas, e este projeto compreendia também um projeto de economia solidária através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade do Rio de Janeiro. Era um dos critérios, só podia implantar o PP se tivesse também um projeto de organização social na favela. E neste período, com uma equipe de colegas, mais 3 colegas, eu trabalhei em Manguinhos, na favela de Manguinhos, onde fizemos um trabalho importante, né, de articulação comunitária, né. Todo esse período na economia solidária a gente prezou pela educação popular, ou seja, partir sempre da experiência da comunidade, né. Portanto, hoje eu me identifico nesse processo, nessa caminhada, desde que eu estava na JOC, sempre me identifiquei com a educação popular baseada nos princípios de Paulo Freire, né, e tantos outros educadores. Por quê? Porque
A educação popular, ela respeita o saber acadêmico, mas ela parte da realidade de cada ser, de cada pessoa, de cada coletivo. Portanto, essa nossa caminhada em conjunto, na medida que eu venho para Volta Redonda, né, eu permaneci na economia solidária. Logo ao chegar aqui, eu conheci o professor Luiz Abegão, que atualmente é o coordenador da incubadora tecnológica de economia solidária do MEI Paraíba, e no processo de implantação da incubadora eu somei e cá estamos até agora, né, sempre trabalhando com essa dimensão da educação popular. Eu não sou professora da universidade, mas eu tenho um papel dentro da incubadora, que é como que a gente trabalha esse saber popular, essa organização comunitária que visa a economia solidária. Sempre você se organizar na sua comunidade, no seu grupo, no seu coletivo, sempre pensando e se organizando a partir do coletivo, onde as discussões se dão de forma coletiva, as decisões de forma coletiva, os trabalhadores passam a ser donos dos meios de produção e, portanto, a economia solidária, depois da JOC, que foi minha primeira escola de formação, eu diria que ela é a continuidade, porque é a minha experiência como educadora popular devolvida à comunidade, e a comunidade que traz também, faz a gente revisar diariamente, através das metodologias participativas, dos encontros, né? Claro que existem enormes desafios, afinal somos humanos, né? Estamos construindo uma economia solidária por dentro de uma economia que é capitalista. Hoje esse, com certeza, é um dos maiores desafios, como enfrentar esse capitalismo que destrói, né? E agora mais ainda atravessado por uma pandemia dessa natureza, que é a Covid-19, mas sempre nesse percurso já vivenciei muitos desafios, que foi ver grupos nascer e depois até se desfazer, mas sempre com uma esperança que pudesse ter um trabalho digno, um trabalho coletivo, um trabalho onde as pessoas pudessem decidir como elas gostariam de trabalhar, como elas gostariam de se organizar, que horário que ela gostaria de fazer no seu trabalho. E vale destacar que toda essa experiência, nesses quase 20 anos atuando na economia solidária, sempre foi, a maioria, grupos de mulheres. Mulheres trabalhadoras que não conseguiam mais voltar para o mundo do trabalho formal, e até hoje a gente vive esse desafio. São mulheres negras, né, e mulheres da periferia. Esse é um detalhe importante que vale a pena ressaltar. E, portanto, a economia solidária é uma estratégia de desenvolvimento porque ela está centrada nas pessoas e não no dinheiro. O dinheiro é importante, claro, mas se as pessoas não estiverem organizadas, não compreenderem o sentido do seu trabalho e a importância dele para a comunidade, para o consumo consciente, para o bem viver, alguma coisa pode aí no caminho não dar certo, né? E por isso é uma caminhada contínua. A gente fala que a economia solidária é uma utopia, porque a gente caminha 10 passos e a utopia está sempre no horizonte. O importante é caminhar. Eu dizia antes que eu faço esse trabalho de acompanhar, de assessorar o grupo da JOC, que atua de uma maneira bastante forte dentro da economia solidária, dentro da Intexol, organizando os seminários, organizando também os festivais de economia solidária e o Fórum Municipal de Economia Solidária. Mas dentro da JOC a gente tem a outra preocupação, que é também de como levar a economia solidária para novos jovens, né? Para novas pessoas e, sobretudo, para novos jovens, né? Como criar novos grupos e, se possível, criar novos empreendimentos. Foi assim que, em 2017, a gente iniciou uma experiência no conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, no bairro Santa Cruz. E inicialmente começamos com crianças e depois conseguimos chegar a um grupo de jovens meninas, e com esse grupo elas, depois de um certo tempo de reunião, discutindo o que elas queriam fazer, realizar, elas criaram então um bazar que funcionou um bom período. E era um bazar autogestionado, né, por elas mesmas, elas que organizavam, buscaram o local, fazia a coleta do material, vendia, e os recursos eram utilizados pelo próprio grupo para desenvolver outras atividades do grupo, porque elas faziam algumas atividades no grupo. Elas gostavam, por exemplo, de pintar, fazer pintura, e o grupo não tinha recurso financeiro para isso, né? Elas estavam desempregadas, e esse bazar foi a fonte de recurso que alimentava as finanças, alimentava o caixa desse grupo, e aí eles podiam comprar os materiais para fazer as outras atividades.
Então foi uma experiência assim que foi criada com essas meninas. No início elas mal se conheciam, se viam, mas não se cumprimentavam. E a partir dessa ideia de sentar, conversar sobre a vida delas, sobre o que elas queriam fazer, gostariam de fazer, é que foi surgindo os primeiros passos. E uma das ações foi essa, de criar um bazar. Funcionou na sede da Associação de Moradores do Bairro. Não foi fácil no início, né? Teve que ir lá negociar com a associação, conseguir o espaço. Elas mesmas que fizeram isso, né? E depois disso, então, a Joca criou um outro projeto, que é o projeto Canudo Azul, que é um projeto com uma pegada de educação ambiental. E essas meninas mesmo levaram o projeto para dentro de uma escola do ensino fundamental de Volta Redonda, lá no bairro Santa Cruz. E a partir disso foi desenvolvida uma série de atividades, inicialmente com um cunho ambiental, né, com a pegada ambiental, mas depois foi se estendendo para a discussão de outros aspectos da vida desses alunos, que alguns deles já estavam terminando o ensino fundamental e estava naquele dilema de discutir e decidir se continuava estudando ou se ia para o mercado de trabalho, ia parar de estudar e ia trabalhar um pouco para ajudar a família e mais tarde a retornar aos estudos. E a gente sabe que essa história de parar um pouco para voltar aos estudos depois não é uma realidade fácil, né? Não é uma coisa tão fácil assim de fazer, não é tão evidente assim. Mas aí, dentro da escola, a gente ia fazendo as discussões e as atividades e pouco a pouco a gente conseguia ir orientando esses jovens no sentido de definir com mais clareza o que eles queriam fazer, estudar, trabalhar e ajudar eles numa certa forma. Como eu estava ocupada com meus pais, a gente ficava só conversando e eu tentando melhorar o solo aqui, né? Porque eu estava mais preocupada com o morro, né? Para poder conter. E aí a gente foi, a partir de junho, a gente pelo menos uma vez por mês a gente estava vindo aqui em casa, ela olhava, eu fazia para não ficar também muito próximo, né? E a gente foi se organizando assim. Ela vinha, ficava aqui, olhava, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Ou às vezes, por exemplo, aparecia um bicho na minha planta, mandava foto para ela. O que é isso aqui? Aí ela fala, não, põe chá de casca de cebola. Casca de cebola. Faz um chá de casca de cebola. A formiga faz um chá de cravo. Isso, aí eu fui espantando as formigas. Então a gente ia falando por foto, por causa da pandemia. Aí sempre ela tirava as dúvidas, eu mandava foto. E agora o que eu faço? Aí a gente foi conseguindo dar andamento nesse trabalho, né? Que assim, com a pandemia a gente teve que se organizar o máximo possível. A ideia do caderno de campo foi por isso até, né? Para a gente não se perder entre um mês e outro, eu falei, não, agora com essa coisa da gente ter que se adaptar ao espaço, então a gente, né, não dá para vir de 15 dias, como a gente estava querendo. Então vamos tentar se organizar ao máximo para a gente não perder o processo. Tipo, o que a gente plantou antes? O que a gente tem que plantar ainda? Qual muda que vai secar nesse período? Foi até a gente teve a ideia dos potinhos com água, né? Que os vasos auto-irrigados, para não faltar água durante o período, né? Que não porque nesse aqui. Também eu fico aqui um mês em casa e fico 15 dias na casa da minha mãe. Aí eu chegava aqui e as plantas estavam morrendo. Falei, gente, e agora? Eu não consigo... Sem a presença, o que vai restar? Aí vimos que é a organização. O máximo de organização dentro do espaço. No coletivo nós temos ponto de cruz, trabalho com pedraria, trabalhos com chinelo, turbantes, que eu sou turbanista, brincos com reciclagem de CD, que é o trabalho da Rafa. Eu não chamo nem de brinco, eu chamo de joias, porque para mim, ao invés de biojoia, eu daria o nome para ele de recicla joia, porque é um trabalho maravilhoso, eu acho lindo. Uso as peças, vende muito bem, entendeu? Temos a Raquel, que trabalha com suculentas e com vasinhos decorados. É uma outra área também muito desenvolvida. E a nossa proposta foi, quando chegou a pandemia, que a gente não podia vender e que não tinha feira para a gente vender, nós começamos a fazer uma feira no quintal da Raquel.
E aí do quintal da Raquel a gente enfrentou muito assim, chuva, sol, dificuldade para montar as tendas. E aí conversei um dia com as meninas sobre collabs e aí fui surpreendida com a força da Flávia e da Raquel, que em pouco tempo conseguiram deslanchar essa collab. Achei maravilhoso o trabalho delas, dou parabéns todo dia. Acho que dou pouco, né, porque eu acho que essa força de conseguir agregar pessoas é uma coisa que a gente tem que valorizar muito. Andem juntas, fiquem juntas, deem as mãos, porque só nós juntas vamos poder mudar o mundo. Juntas e juntos, né? Vamos poder melhorar o mundo. Esse aqui é um porta-copo feito de CD e pode ser feito também com qualquer tema, com foto, com qualquer coisa que a pessoa escolher. Esse aqui também, conjuntinho, brinco e colar, também feito de CD, tudo para ajudar o meio ambiente. Esse aqui também feito de CD, só que já é uma mandala, brinco e colar também feito de mandala, de CD pintado à mão e feito uma mandala. Esse aqui já não é pintado à mão, mas é feito com colagem de tecido, tem adesivado de tecido, mandala feito em CD, mandala também feito em CD. Então eu faço toalhinhas desde boca até de banho. Aqui é de banho. Por encomenda. De banho. Meu foco maior é enxoval para bebê. Toalhinha de bebê de boca, de batizado. Mas também faço outros tipos de coisas com materiais reciclados. Igual esse porta-alfinete, que é garrafa PET e com retalho. As bonequinhas de fuxico. E reciclado também com lata de leite ninho, Neston. Aí tem cofre, tem porta-treco. O que a pessoa pedir. Saquinho de surpresa para aniversário também. E eu sou uma das vice-presidente da Mariana Crioulas, né? Que depois do Coletivo Marte, a gente sentiu a necessidade de criar uma associação para atender um número maior de mulheres carentes de periferia. E a gente pretende aí no futuro estar dando curso de como mexer na internet ou até mesmo de artesanato para elas terem uma renda própria, assim como a gente. E tentar passar essa pandemia aí nesse sufoco que a gente está. Essa aqui é uma das primeiras coisas que eu comecei no artesanato, foi o tricô à máquina, que é esse bolero. Trabalho também com crochê, a costura criativa, que é esse porta-papel higiênico, e meu xodó, que é o que eu estou fazendo agora. A Collab é uma loja colaborativa. A nossa proposta é que a gente consiga ir para um espaço maior e que a gente tenha nichos para alugar para outras artesãs. Que como a gente não tem feira, a gente funcionaria num espaço privado, respeitando as medidas de segurança, que a Collab nasceu no meio da pandemia, no meio dessa necessidade de criar um espaço para venda, né, para gerar renda. E aí dessa proposta de abrir a Collab só para o nosso grupo, nós já evoluímos com a proposta de abrir, fazer uma parede inteira de nicho, né, como tem em outras Collabs, e trazer outras artesãs que também estão sem poder vender. Porque, na verdade, o que está acontecendo? De Coletivo Marte, nós estamos evoluindo para uma associação de mulheres. Associação de Mulheres Mariana Crioula. Isso que nós já estamos usando, vestindo a camisa do Mariana Crioula. A proposta é que essa associação seja não só para o Coletivo Marte, mas que ela consiga agregar os 12 coletivos do município, que no momento deve estar aí com em torno de 600 artesãs cadastradas. E como é um processo de rotatividade, né, o nicho tem um prazo de 90 dias, isso vai acabar fazendo com que outras artesãs tenham essa
oportunidade de também tá gerando renda. Então, o meu envolvimento pessoal com a Ecosol já vem desde 2008. Eu não estava em Volta Redonda ainda, mas eu já fazia parte dos movimentos de Ecosol de Juiz de Fora. Porque Juiz de Fora tem uma experiência boa, tem uma feira em cada praça, e eu me assustei quando eu cheguei em Volta Redonda, que eu vi essa quantidade de praça e não sendo utilizado. E a minha ideia foi fazer com que a gente evoluísse disso. Aí começaram as feiras na Vila Muri, e aí vieram os festivais. A UF abraçou, né, a proposta, e as secretarias também, né, do município. E aí nós viemos, a gente está participando coletivamente desde o primeiro festival. Nós já produzimos individualmente, mas comercializamos coletivamente, mesmo antes de ser economia solidária. Está só o movimento de artesanato, nós já levávamos as peças das outras irmãs para poder vender. E a ideia é que a gente consiga fazer isso com mais pessoas e que isso vire uma coisa espontânea. Quando nós seguirmos os nossos caminhos, que as outras que chegarem consigam evoluir nesse movimento de economia solidária. Porque eu acredito muito na Ecosol, eu acredito muito que somente outros meios de produzir, de comercializar, vão realmente dar conta, não só de geração de renda, não só o capital, mas principalmente na questão de solidariedade, que a gente está precisando muito. E eu lido muito com a fome, né? A gente lida com a fome, a gente tem um trabalho também, para além do coletivo, a gente atende umas famílias com cesta básica e com outros itens. Isso já vinha antes da pandemia. Temos umas parcerias com outras instituições. Estamos dentro da Frente de Defesa da Vida, que é um movimento de Volta Redonda, que une várias agremiações, né? Tem sindicato, partido político, movimento de igreja, movimento estudantil, está todo mundo lá. E o nosso objetivo é os tem fome desde comer. Então, é um movimento de solidariedade, é um movimento que eu acredito que seja fruto também de economia solidária. Hoje, inclusive, estão aí fazendo coletas de alimentos. Eu estou feliz da vida, porque eu olhei, mandaram as fotos para mim, Margot, suas famílias vão receber aí, ó. Então, estou feliz. Eu acho que é por isso que eu acredito tanto na economia solidária. Bem, a economia solidária, principalmente no momento que nós estamos, é a melhor forma de geração de trabalho e renda. É um momento que nós não temos emprego, né? E também é uma forma de ser solidário. Então eu acho que é a economia mais estável, mais recomendável em qualquer momento, mas nesse particularmente é a saída. Eu me considero parte da cultura de Volta Redonda, até porque nós estamos agora desenvolvendo, né, o nosso artesanato com identidade cultural, que é o arigó. Então eu participo sim da parte cultural da cidade. O arigó é um conceito, uma definição de pássaro de arribação e que ele sai de um local para outro para sobrevivência, reprodução, né? E isso foi o que aconteceu com as pessoas que vieram construir a cidade de Volta Redonda. Por isso tem esse nome, que na época era uma coisa pejorativa, né? O arigó na época era aquele que não tinha profissão, não sabia, não tinha diploma, né? Era um pobre, né? Então foram essas pessoas que chegaram aqui. Eu comecei no artesanato, nesses coletivos, no Encontro das Artes, onde eu conheci, foi o primeiro encontro com a economia solidária. Mas por alguns motivos eu tive que sair desse grupo e, como eu tinha participado de alguns encontros do trabalho de artesanato da prefeitura, né, e eu fiquei como representante nesse momento, eu tinha um grupo de pessoas que eram chamadas independentes, que eram aquelas pessoas que estavam fora dos coletivos. Precisavam de alguém que fosse liderar, né, e organizá-los. Então eu me coloquei nessa posição e fiquei durante um tempo, acho que quase 2 anos, à frente desse grupo. E resolvi também sair, né, porque nesse momento em que tudo, né, aconteceu, essa pandemia, e a gente teve que se isolar um pouco mais.
E tive o convite de uma outra pessoa do coletivo Mulheres Empreendedoras, que é a Cristina, né? Me convidou para participar do grupo. Como eu já conhecia e conheço algumas das pessoas que fazem parte, escolhi ficar nesse grupo, que tem mais a ver com as minhas ideias. O meu trabalho em si, como eu falo da cidade e de outras cidades também, mas no caso Volta Redonda, inclui bastante o Arigó, porque em função da CSN, as construções foram surgindo e hoje vão virar patrimônio. A gente está correndo atrás dos patrimônios. Mas a história de Volta Redonda é contada assim no meu artesanato, consigo um bom ganho financeiro aí, são em pratos, o prato é decorativo, ele é um prato transparente, pintado por trás e se dá ao fundo. Ele é todo desenhado à mão, usa a técnica às vezes do pontilhismo e traços, muita régula, ângulo, isso é o meu forte. O meu artesanato, nós começamos já com algumas coisas menores, não sabíamos assim, que a gente tem um potencial, né? Aos poucos isso vai surgindo, você começa a fazer uma peça menor, uma peça mais simples, e isso aí vai crescendo, você vai se descobrindo, né? Então eu faço pintura em madeira, faço costura criativa, né? Pinto o Bauer, que é uma técnica de pintura de origem alemã, é uma coisa que eu gosto muito, né? Estou trabalhando agora com o Arigó, que é o resgate aqui da nossa cultura, aqui de Volta Redonda, né? Então estou fazendo também o Arigó, que é um negócio que eu gosto muito de fazer, umas pecinhas miúdas, menores, mas que me agrada muito. Esse o nosso trabalho. Bom, o artesanato, no meu caso específico, né, eu não gosto de fazer peças iguais. A peça que eu tenho, que é o Arigó, uma delas, né, eles nunca são iguais. Eu nunca fiz um Arigó igual ao outro, porque eu gosto dessa ideia de representar essas pessoas que eram únicas, que vinham para cá, que construíram. Então são coisas únicas, né? Todas as peças que eu construo, elas têm uma identidade, uma história que tenho começado a contar agora, quando eu posto as fotos, de onde saiu aquilo, como é que eu recuperei aquele trabalho e tudo, né? Então, por isso que eu acho que são coisas únicas mesmo. Eu procuro fazer peças diferentes, né? Nunca são as mesmas, às vezes tem a mesma confecção, o mesmo tipo, mas procuro sempre diversificar, para que seja sempre uma peça única, né? Trabalho com bordado especificamente e o bordado em chita, que é um trabalho que cada um vai sair de um jeito. Então eles geralmente são trabalhos únicos, né? Então eu procuro dar essa identidade para o meu trabalho. E uma das coisas que eu tenho dentro do meu trabalho, que é até a minha marca que eu escolhi, né, chama Faz Bem, porque eu acho que tudo tem que ser muito bem feito. E, na verdade, o que acontece? A gente sempre teve uma conversa, uma discussão sobre o que é comida típica de Volta Redonda, né? Aí quando eu sou baiana, né, de nascimento, vou lá todo ano, minha família está lá, e sempre me perguntava, eu dizia, gente, comida típica de Volta Redonda, para mim, são várias coisas, né? Eu acho que as pessoas, os habitantes, a população de Volta Redonda gosta muito de salgadinho, gosta muito da sua torta salgada, que se tornou famosa pelo jeito de fazer, né? A pizza frita é um prato típico também de Volta Redonda. E acho que as festas, Volta Redonda é uma cidade de muitas festas, agora não por conta da pandemia, mas sempre teve muita festa de casamento, de formatura, né? Sempre teve muita festa. E o bem casado, ele vem como um doce tradicional, na minha visão e na minha pesquisa, o que me mostrou, é um doce de tradição, com doce de leite, que aí já inventaram outras versões e tudo, mas é uma coisa tradicional das festas. E por ser Volta Redonda um lugar de muitas festas, ele sempre esteve presente. E eu gostei da ideia de fazer
um bem casado que tivesse a castanha do Pará, que para mim tinha que ter o toque de algo mais nutritivo, que não fosse só a farinha. Então, quando eu me identifiquei com essa receita, foi por conta desse lado da preocupação com o nutritivo, com o saudável, né? E o pão integral, que nós trabalhamos, os bolos enriquecidos com açúcar mascavo, com fibra de trigo, com aveia, né? Foi numa preocupação, numa linha de preocupação de enriquecer essa alimentação, que já vinha lá desde a pastoral da criança com a preocupação de enriquecer a alimentação da criança, também trazer isso para a alimentação do adulto ou da família. Então, eu acredito que a gente acaba sendo também, né, agente de disseminação dessa cultura de alimentação saudável e uma cultura de alimentação que vem influenciada também pelo povo de Minas que veio para cá, quando a gente mexe com fubá, né, quando mexe com farelo, com açúcar mascavo, rapadura, né? Então, acho que nesse sentido, sim, acho que nós temos a nossa contribuição a dar. Não sei se vou ser repetitiva, mas eu acho que é essa preocupação com a segurança alimentar, nutrição, sabe? Assim, no sentido de que não é só comer para estar satisfeito, para encher a barriga, mas comer para estar nutrido, estar alimentado, né? E despertar nas pessoas esse questionar o que eu estou comendo, o que eu estou comendo é realmente alimento, né? Comida de verdade. Então, esse pão fermentação mista é um pão enriquecido com farinha integral e farinha branca, né? Metade. E eu trabalho com a fermentação mista, que é o fermento natural, feito à base de iogurte, desde o início, e um pouquinho de fermento biológico, tipo uma pitadinha, né? E a fermentação mista que possibilita uma melhor digestão do produto final, que é o pão, né? Que vai ser enriquecido com semente de chia, linhaça, e trabalho com manteiga, com produtos que a gente busca uma melhor qualidade e também que ajude na questão da digestão também, né? Uma coisa mais saudável. A ideia é usar o mínimo possível de fermento biológico. Apesar de ser um fermento biológico, a ideia é usar pouquíssimo fermento para que a digestão seja o mais saudável possível. Deixa eu fazer aqui. 4 gramas. Normalmente, no pão desse iriam 10 a 20 gramas de fermento biológico. Eu coloco 3 a 4 gramas e pronto. O restante eu completo com fermentação natural, que ajuda as pessoas a não ter aquele problema de estufamento, na digestão, né? Por conta desses pães muito cheios de fermento, ou fermentação muito rápida, e nem mesmo o pão quente, né? Que as pessoas adoram, que não é uma coisa saudável. Então, quando você faz nesse processo mais lento, que esse aqui eu vou fazer hoje, vou bolear a massa, e ela vai ficar na geladeira até amanhã de manhã. E só amanhã de manhã que essa massa vai ser modelada, aí ela vai para a fermentação na forma, para depois assar. Então é uma fermentação bem lenta mesmo. Aí agora a gente pega a bacia, né? Acho que é essa coisa que a gente traz e também a preocupação com o resíduo. O que sobra disso vai para onde? Né? Na economia solidária nós temos a nossa moeda social, que o arigó é o símbolo, né, dessa moeda. Então nós tivemos assim, fomos estimulados a criar peças, né, que remetessem essa história do nosso arigó. Então cada artesão foi estimulado a criar uma peça e não foi fácil, porque quando a gente fala em Volta Redonda, a gente só pensa na cidade do aço, né? Então esse paradigma, essa coisa de sair daquilo, eu fui criada aqui, meu pai foi funcionário da CSN, era torneiro mecânico, e eu sou fui química, né, na CSN, e então não tinha muita opção, assim, a gente não conseguia muito saber o que mais fora ser cidade do aço, como é que seria isso? Então a gente começou a construir, vários artesãos têm as suas peças específicas, e essa aqui foi a minha peça, né? É um passarinho, que o arigózinho aqui, é o meu artesanato com identidade cultural.
Esse aqui é um trabalho que eu fiz sobre o patrimônio histórico do Vale Paraíba. No meio representa o grafismo dos índios puris, que já foi habitado aqui na região. E em volta temos as fazendas históricas, as igrejas, as indústrias que foram chegando, o arigó, que são as pessoas que vieram para construir as indústrias, para desenvolver Volta Redonda, e a representação do café, que nós estamos no Vale do Café. Esse todo o grafismo está envolvido numa cor que relaciona o tom do rio Paraíba, que é o Vale. Estamos no Vale Paraíba. E eu tenho também no meu trabalho a representação do arigó, que eu tenho o arigó e o arigó penacho, que os arigós, os funcionários da CCN, que chamavam os chefões de arigó penacho. E continuando sobre o patrimônio, eu tenho a igreja de Santo Antônio, que é um patrimônio da cidade, que é a igreja principal da cidade. Nós aqui não temos matriz, mas temos uma igreja principal, que é a de Santo Antônio, que antigamente era uma capela, uma comunidade, e hoje já virou bairro, e é a igreja de Santo Antônio, bairro de Niterói. Esse aqui é um trabalho meu, né? Eu liguei aqui, juntei aqui o Bauer, que é uma técnica de origem alemã, que eu gosto muito de fazer, que são essas flores aqui, esse trabalho aqui, tudo pintado à mão, junto com o pássaro, que representa o nosso arigó, aqui a nossa identidade do artesanato de Volta Redonda. Então essa é uma peça que eu gosto muito de fazer, o Bauer, aplicado em banquinhos, em pratos, em tantas peças mais que pode fazer, e eu estou fazendo essa, né? Esse aqui também é outro trabalho que eu gosto muito. Eu gosto muito de cor, sabe? Então esse aqui é um estandarte. Geralmente ele é feito assim, com as imagens de santos, né? Imagens que levam a alguma religiosidade. Ele é bem colorido, é uma peça que você pode colocar numa parede, numa porta e numa entrada da casa, né? É uma peça que representa aquilo que cada um sente, né? Dentro da sua religiosidade. Então é uma peça também cultural, não quer dizer que seja só religiosa, só destinada a um público só, né? É uma peça bem colorida, eu gosto muito disso aqui, fazer isso, eu faço muito. Aqui também é um trabalho assim, que eu adoro fazer. Esse aqui é um ovo, que eu reproduzo aqui o arigó, né? O pássaro aqui nosso que dá identidade ao nosso artesanato. E é uma peça minúscula, pequena, mas que representa muito. Ele é de madeira, trabalhado com pincéis finíssimos, para trabalhar nessa peça tão pequena assim, tem que ser esses pincéis mesmo, é uma coisa bem delicada e que eu gosto muito. Ele vai sempre bem nessa cor assim clarinha, para poder destacar bem o pássaro, né? Então esse aqui é o nosso arigó. E nós agora fazemos arigó de tudo quanto é jeito, né? Até na colherzinha tem arigó. Então aproveito qualquer pedacinho de madeira, qualquer objeto que você pode botar o passarinho lá, a gente está fazendo arigó. É uma pecinha para decoração da cozinha ou para dar um presentinho, uma lembrancinha. A gente tem sempre alguma coisinha miúda. Às vezes a pessoa quer só uma lembrança, então tem aqui o arigó. É isso. Vou contar uma história que meu pai, antes de vir para cá, aqui na CSN, ele era torneiro mecânico, mas antes de vir para cá, ele foi alfaiate e minha mãe foi a vida inteira costureira. Então aqui na época da minha infância, não tinha tecidos à vontade como a gente tem hoje, né? Tudo que você quiser e tudo. Então na época nós tínhamos esse tecido, que é a chita, tínhamos o algodão cru, que continua até hoje, e tínhamos esse tecido que chama carne seca. Carne seca é um tecido que as indústrias
Como vinham pessoas do interior de Minas e tinha muita indústria têxtil no interior, obviamente que comerciante arrumou um jeito de trazer alguma coisa para cá, mas como todo mundo era duro, não tinha, assim, quem tinha dinheiro ia para o Rio ou trazia coisas de fora do país, mas quem morava aqui não tinha acesso a essas coisas. Então, eles vendiam esse tecido que chama carne seca porque é um tecido que é usado para teste na indústria, mas na época esse era o tecido que tinha para usar, né? Então, na minha casa tinha, antigamente usava sapateira, né? Aquele móvelzinho né, direitinho, e tinha uma cortininha na sapateira e era feita com esse tipo de tecido, né, com a carne seca. Não era um tecido nobre, mas era útil, né? Então, hoje em dia, eu consegui localizar uma quantidade desse tecido. Sempre que eu posso, onde eu encontro, eu compro. E aí eu produzo os meus trabalhos nesse tecido, nos 3 tecidos que tinha na época que meus pais vieram para Volta Redonda. Então eu faço as ecobags, os passarinhos, as bijuterias, todo o meu trabalho é feito com esses tecidos. Mas eu acho interessante esse segmento que a gente tem também, que é do mercado de pulgas, que a gente pode, né, aqueles materiais que a gente tem em casa, que o artesão tem o costume de comprar vários materiais, né, e acaba estocando lá e às vezes fica lá no canto e não tem um destino para ele. Para que ele não seja, né, descartado, a gente faz essa troca, né, ou troca ou vende por um preço simbólico, né. Então eu acho isso muito válido e muito interessante e gosto de participar também. O mercado de pulgas foi criado quando eu recebi um convite daquelas vamos às compras. Era um cartãozinho com uma van chamando a gente para ir fazer compra no Saara, no Rio. E eu pensei, por que a gente não pode comprar aqui na cidade? E comecei a perguntar às artesãs por que a gente ia para São Paulo ou ia para o Rio comprar. E é obviamente que a gente vai para esses lugares porque é mais barato. Tem o deslocamento, mas no fim, fazendo as contas, é mais barato. Bom, então a gente precisava de quê? Alguma coisa mais barata. Então, a gente ficou pensando, e eu tenho um espaço cheio de coisinhas que o artesão tem hábito de vir um paninho, compra, uma linha, compra, ou, sabe, pega da mãe, né? Então sempre tem muita coisa que faz uma peça e de repente não usa mais aquilo. Tem técnicas, por exemplo, de fazer flores, né? Aquelas flores bonitas de EVA. Aquilo precisa de uma peça que aquece, põe uma em cima da outra, molda, dá aquele formato daquela flor bonita. Mas tem pessoas que não se adaptam e ficam com aquele material lá parado. Ao passo que outra que quer fazer, quando vai comprar, compra de fora muito caro. Então a gente pensou em começar a montar um grupo para que nesse grupo a gente pudesse trocar esses materiais, coisas que a gente não usa mais, que está parada lá na caixa, no fundo da gaveta, levar para esse espaço que a princípio a gente começou a fazer presencialmente, era muito interessante. Então nesse espaço nós doávamos itens, né, e linha, lã e tudo, trocávamos. Às vezes eu tinha muita lã, alguém precisava de lã e ela tinha elástico, eu precisava de elástico, a gente trocava, então doava, trocava, então desapegava. Desapegar é vender a preço simbólico. Então esse grupo continua até hoje e ajudou muito no início da pandemia, quando as coisas realmente ficaram fechadas e não tinha acesso à loja de aviamentos e tudo, e precisava de trabalhar, tinha encomenda. Já vínhamos nos encontrando na praça, fazendo o mercado mercado de pulgas, chamada de shopping chão, que a gente colocava a canga, cada um trazia as suas coisas e colocava na canga, uma do ladinho da outra, na praça, e ali a gente trocava as coisas, comprava e resolvia. Com a pandemia, nós passamos a nos falar só pelo WhatsApp. Então o grupo começou a suprir, a se apoiar nesse período de pandemia também. E então essa é uma coisa que funciona hoje, é uma rede de apoio, né? Muito, muito interessante. Nós temos uma página de vendas no Facebook, Mercado de Pulgas, né? E temos o grupo do WhatsApp que a gente se fala lá durante o dia. Olha, a economia solidária nesse momento da pandemia tem sido assim,
de um lado, muito boa relação. Eu consegui conhecer pessoas que eu não conhecia antes da pandemia, agora na pandemia, através do curso, né, da economia solidária. Então, assim, e saber de pessoas que produzem coisas que às vezes a gente precisa aqui, né, na produção. Então, nesse sentido, tem sido muito bom. E até para viver mesmo, porque viver a pandemia no sentido de que a gente está isolado, de que a gente não tem contato, de que a gente não consegue saber como é que o outro está do outro lado. Então, hoje através do curso, a gente conseguiu comprar de algumas companheiras. Hoje mesmo nós compramos a feijoada, né, da Aninha Sorvetinho. E saber do outro que produz, como a Cris e o Fredo, e aí comprar toda semana. Compro muito mais orgânicos hoje do que antes da pandemia. E foi através desse momento de isolamento que a gente foi se contatando, né? Outro aspecto muito bom é que a gente tem aprendido como manipular as novas tecnologias, né? Há quanto tempo que a gente precisaria ter feito um curso presencial. E fizemos um curso agora, de fevereiro, até esses dias, né, só de como utilizar e como melhorar a venda via WhatsApp, Instagram, etc. Nós fizemos um curso agora, né, da economia solidária, um curso online, que trouxe muito conhecimento, muita novidade para a gente, né, conhecimento também trabalho de outras pessoas, de outras cidades. Trouxe algumas técnicas, né? Nos ensinou a fotografia, como fotografar o seu produto para você colocar à venda na internet, né? Trouxe várias técnicas, várias coisas que a gente, para facilitar o nosso trabalho. Então, foi uma interação com outras pessoas, foi um conhecimento muito legal e isso ajudou muito, sabe, a gente a estar incentivando a gente a trabalhar mais e a buscar vender o seu produto de outras maneiras que não só em exposições. Nesse último festival, que vai acontecer online por conta da pandemia, nós tivemos a oportunidade de fazer uma capacitação muito interessante. Aprendi muitas coisas lá. Tivemos a oportunidade de estender esses vídeos para as outras mulheres. A grande deficiência de todos os grupos, de todos os coletivos que a gente viu lá durante o curso, construindo as fofas, foi a dificuldade que todas nós temos em lidar com as vendas na rede. E eles deram muitos instrumentos para a gente poder entrar no site, como que você escreve o seu produto, a importância da embalagem, como fazer uma arte para poder movimentar suas páginas. Mas o que eu acho que mais positivo disso tudo foi nós conseguimos identificar que várias demandas de outros coletivos são comuns e que a gente precisa que a gente precisa caminhar no sentido de unificar essas demandas. E não é uma demanda só de Volta Redonda, porque nós tivemos vários municípios da região participando. Então é uma demanda coletiva que precisa ser observada, e as duas principais que eu observo são a construção das políticas públicas, promover inclusão digital vai ser o nosso grande desafio como economia solidária. Isso foi até o que deu a gente a ideia, né, ajudou a gente na questão da informação, tipo assim, melhorar, né, a divulgação do processo, fez a arte, né, no quintal, então isso ajudou muito, que a gente estava pensando de uma forma pouco ainda lucrativa, vamos dizer assim, a gente ainda não estava conseguindo juntar, né, tipo, o que a gente pode tirar de financeiro até para sustentar o próprio projeto, né? Isso que é importante. A ideia nossa aqui não é só ter as plantas, né? É fazer uma autogestão. A Marlina tem que ter um retorno financeiro mesmo, de dinheiro, né? Com esse projeto, para ele se sustentar. Então, a própria manutenção, né? A gente queria tirar daqui. Então, esse curso online, ele serviu para a gente dar uma visão comercial. A gente começou a pensar, eu comecei a pensar no nome, a fazer a arte, entendeu? Depois tudo. Que a gente começou a acompanhar. O que a gente pode vender, se a gente pode vender as mudas, se a gente vai vender o chorume.
O que a gente pode oferecer? O material para público? artesanato. Qual é o público que a gente tem? Que a gente estava nas feiras, né? A gente começou, ensaiou várias vezes, só que sempre acontecia que a pandemia vinha e deu pra gente participar. As feiras, e a gente perdia as mudas, porque isso aqui é isso que é ruim, é uma coisa perecível, então se não está circulando. Então a gente começou a pensar nisso, em questões estruturais. Como é que a gente pode estruturar o nosso projeto de forma que a gente ganhe e o projeto se autossustente, né? Sem ficar naquela coisa do muito, né? Só na utopia. Só na teoria a gente não fazer. A gente estudar com outras pessoas também, que nem a mãe da Margot falou, né? Sobre as ervas, o que ela sabe com as pessoas antigas, as ervas, os temperos. Uma proposta. Esse curso ajudou muito a gente sair, né, do foco ali, né? Que eu, como agrônomo, eu só ficava pensando nas plantinhas, né? Tem que manter vivo. Deu ideia de custo também, que a gente não, né? Custo, da planilha de custo. O que a gente vai ter? O que vai ter de custo aqui? Também a gente tem que analisar isso tudo. Abrangeu muita coisa nesse curso. Aí a gente veio para esse processo que é a produção de mudas, né? Que no caso a gente criou manjericão, hortelã, alecrim, que são plantas medicinais que tem bastante saída, né, nas feiras e no processo, né? Isso tudo aqui é fruto da composteira, tá vendo? Então foi o primeiro elemento, foi a composteira, depois a gente pegou o substrato e fez as mudas. E esse aqui é todo decomposto, a gente joga aqui, aí eu pego a palha, que é a palha da bananeira lá em cima, a folha seca da bananeira, que é para fazer um elemento seco. E aí com isso ela vai decompondo. Aí essa aqui já está cheia, né? Ó. Então essa aqui já está toda cheia, ó. Então quando daqui a um mês a gente já pode virar terra. A gente já vai. E o chorume que depois a gente recolhe, que é esse aqui que eu recolhi da última, ó. Que é um fertilizante para as plantas. Aí temos o Oropronobis também, que é esse aqui, né? Que é uma planta punk, né? Que a ideia é colocar bastante muda de plantas alternativas, plantas, né? Temos a mirra piquititinha aqui, né? Essa mirra aqui ainda. A gente tentou materiais alternativos, como essa casca de coco, tá vendo? Ainda estamos em processo, mas a gente fazer as mudas, os vasos, colocar as mudas aqui em forma de vaso de casca de coco, essa é a ideia, né? É tentar criar soluções. Agora há pouco, a gente estava conversando sobre a questão, por exemplo, da importância dos quintais produtivos. Nós temos aqui um quintal produtivo na nossa casa, nós temos uma plantação aqui no final do nosso terreno, daqui a pouco podemos ir lá plantar um feijão, para poder conhecer o que nós temos de culturas. Então, esse feijão é um feijão de corda preto. Geralmente o feijão de corda ele é verdinho, né? Esse aqui é preto. Quando eu morava na roça eu plantava desse feijão lá. E agora eu vou plantar aqui então nesse terreno que a gente tem feito algumas plantações. Vou plantar em volta da árvore, porque aí ele sobe na árvore, ele dá muita rama. Planta sempre em volta de algum lugar que ele possa subir. A abóbora ela produz com mais ou menos 120 dias. Depois que a gente planta, ela começa a produzir. Então, essa aqui já começou a produzir. Aí não tem fruta ainda. Isso aqui é fava. Isso aqui é a fava. Essa aqui ela demora um pouquinho mais para produzir do que o feijão. Mas é uma delícia, eu gosto muito. É um primo do Oropronobis. É muito saboroso. Para fazer tem que tirar os espinhos assim em cada folhinha. Dá um trabalho muito grande, mas o sabor compensa o trabalho. Matéria orgânica aqui para o solo. E assim eu vou fazendo a matéria orgânica para o solo. A rama desse jiquiri plantei na casa do meu pai. Depois eles construíram muito lá, já não tinha onde plantar. Nós plantamos na casa do meu irmão aqui pertinho. Depois meu irmão construiu lá, botou cimento para todo lado, aí eu trouxe a rama para cá. Então essa rama acompanha a nossa família aqui há 40 anos. A gente trouxe o cipó, plantou e ela foi desenvolvendo aí.
É um alimento muito bom para a saúde. Inclusive, a raiz também é medicinal. Aqui é a flor do jiqueri. Isso aqui refogadinho é uma delícia. Para quem gosta de taioba, isso aqui é uma taioba melhorada, melhor do que taioba. E nessa articulação dos quintais produtivos, a gente começou a perceber o quanto que os vizinhos também se interessam, inclusive os adolescentes. Nós temos adolescentes aqui ao lado que vieram conversar. Você pode dar uma mudinha para plantar lá no seu quintal? Então isso está sendo uma articulação importante, porque estamos no meio de uma pandemia, os jovens estão estudando em casa, os adolescentes estão em casa, né? Não tem outra alternativa e eles estão descobrindo pela nossa prática aqui que eles podem também fazer uma horta no nosso quintal. Então se a gente for na vizinha do lado direito, tem uma hortinha, a outra mais acima também tem, por iniciativa de jovens e crianças que querem fazer alguma coisa. Porque quando a gente fala de educação popular, a gente está falando de trabalhar com os saberes, né? Saberes de cada pessoa, de cada grupo, de cada comunidade. E conforme eu disse, a minha família veio num período de construção da terceira etapa da CSN, e nesse período veio muita gente de Minas Gerais. Então a maioria das pessoas aqui do bairro, por exemplo, ela veio de Minas Gerais e vieram com essa cultura, né, do campo, né? Então eles carregam essa experiência do plantio do milho, do arroz e da horta. Então agora a gente, resgatando essa ideia de plantar, utilizar o nosso espaço, o nosso quintal para produzir, a gente começou a conversar com vizinhos e a gente vai descobrindo que tem uma série de pessoas aqui no bairro, nessa micro-região aqui, que pega o meu bairro, mais 2 bairros vizinhos, Belmonte e Padre Josima, esse bairro aqui é o Ciderlândia, a gente descobre que tem uma série de famílias que produzem no seu fundo de quintal, produzem no seu quintal. Então a ideia desse projeto dos quintais produtivos, a gente está até aí pensando uma ideia de fazer uma caravana dos quintais produtivos, onde a gente vai mapear os quintais, vamos fazer uma visita aos quintais para saber o que cada um está produzindo e depois promover um espaço de troca de mudas, troca de semente e troca de alimentos mesmo, né? Então, educação popular é isso, é trabalhar com as culturas, com o saber fazer de cada um. E isso casa muito bem com a ideia da economia solidária também. A gente foi convidado para fazer, então, a formação em um curso de introdução à economia solidária. Então, foi durante um percurso mais ou menos de 2 meses, participaram mais ou menos 10 coletivos aqui da cidade e da região sul-fluminense. Cada coletivo mobiliza em torno aí, são formados por mais ou menos 20 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos cada pessoa, cada grupo, cada coletivo. Então nós tivemos aí, no curso, nós tivemos mais ou menos 40 participantes, né, representando esses vários coletivos. E aí a gente vê a força da economia solidária, né? Cada grupo com seu saber fazer, cada grupo trazendo a sua experiência concreta. E eu acho que a gente inclusive acertou um pouco na metodologia, acertou bastante na metodologia do curso, porque a gente começou o curso partindo daquilo que eles faziam, o que cada grupo fazia, as dificuldades que tinha para fazer, mas também identificando sobretudo as forças, né? As forças existentes no interior de cada grupo. E aí assim foi muito rico. A NET faz até uns cálculos aí, que é 10 grupos com uma média de 20 pessoas, deu um total de 200 e poucas pessoas, dos 10 coletivos, né, dos 10 grupos. E se a gente considerar que essas pessoas, ela vive numa família, geralmente são famílias de 4 pessoas, a gente multiplicando isso por 4, dá 900 e tantas pessoas, quase 1.000 pessoas. Então, na verdade, isso é praticamente uma rede de produção da economia solidária, mas ao mesmo tempo de consumo. E o curso trabalhou nessa perspectiva de trabalhar essa rede, de criar essa rede de produção, mas também de produção, de comercialização coletiva e criando essa rede de consumo, né?
Então foi isso o curso, e os principais segmentos que participaram foram os coletivos de artesanato, agricultura agroecológica, alimentação gourmet, turismo e educação popular, né? Educadores populares. Então foram esses segmentos que foram os atores que participaram dessa formação. E os 4 eixos mais discutidos, e aí saíram uma proposta concreta para os 4 eixos, que são produção e comercialização, formação e qualificação, comunicação e marketing e políticas públicas. A Inete vai comentar um pouquinho agora, sobretudo, esse eixo de políticas públicas, que é um eixo muito importante para a economia solidária, para o futuro da economia solidária aqui na região. É uma tarefa importante fortalecer estes 3 eixos anteriores, né, que ele falou, principalmente produção e comercialização, fazendo um levantamento de quem é o público consumidor, né, porque muitas vezes você inicia um empreendimento e numa realidade de desemprego as pessoas tentam, a primeira coisa que vem, né, geralmente a alimentação é muito presente na questão da economia solidária, mas você não se pergunta quem é o meu público consumidor, como eu posso me fortalecer e também me fortalecer coletivamente na minha comunidade. Eu conheço, por exemplo, quem produz alimentos orgânicos ou alimentos sem veneno que poderia contribuir para que eu faça a minha produção. Isso é uma questão de articulação em rede, que a gente fala, né? E a questão das redes e cadeias produtivas, ela é um pilar fundamental da economia solidária para você pensar que você não está produzindo sozinho. Se você compra o seu insumo na feira, é uma questão. Agora, se você compra o seu insumo numa gôndola de supermercado, você está beneficiando um grande produtor. Então, é possível você se articular no seu bairro com quem está produzindo nos quintais, já que você produz alimento, para comprar o tempero, para comprar a verdura, né? Assim como os artesãos. É possível você comprar em conjunto, em maior quantidade, que isso baixa o custo e você pode ganhar no final, porque se você compra em maior quantidade, você tem uma diminuição no valor dos impostos a pagar, no valor do frete, né? A outra questão é a formação. É um item central que saiu deste festival, né, deste curso de Introdução à Economia Solidária, que a formação ela nunca tem fim, ela nunca acaba. Porque a formação é algo que nos norteia a partir daquilo que a gente reivindica. Eu posso não saber tudo, cada um sabe um pouquinho, mas como eu somo o meu saber com o do outro, e como eu posso trabalhar isso para temas que são centrais. E aí eu vou citar um tema muito importante que saiu desse festival, que é como vender de forma online, né? Já que nós não podemos, o festival vai acontecer totalmente online, por causa da pandemia. Como é que eu posso avançar nas vendas online através do app que foi criado pelo Toca Empreendimento, né, através desse projeto? Acho que uma iniciativa grandiosíssima, mas nem todos os próprios cursistas falaram, eu preciso aprender a mexer no app. Então, a questão da formação, inclusive para o marketing digital, para saber usar as ferramentas que tem aí, é fundamental. E não só saber usar, mas também saber reivindicar. Porque fala-se muito, o produtor vai vender pelo app, ou vai vender pelo telefone, ou vai vender pelo WhatsApp, ou seja qual for a forma. Mas nem sempre o produtor tem um telefone de qualidade que ele possa instalar o app. Nem sempre ele tem uma internet que dá a ele as condições. Então, aí tem uma reivindicação que entra no tema da política pública. A política pública não é só reivindicar da Prefeitura de Volta Redonda, que tem um projeto de lei de economia solidária que foi construído pelo Fórum Municipal, pelo movimento, que nesse momento está parado, mas que o próprio movimento está retomando agora, já que estamos iniciando uma nova gestão e queremos discutir com essa nova gestão, através das diversas secretarias, até chegar no prefeito, o quanto é importante ter uma política pública de economia solidária em Volta Redonda, para que tenha um fundo público, para que tenha um conselho, né, para que tenha um selo de certificação da economia solidária. Isso também foi uma proposta que saiu deste curso de introdução, né, e para que tenha gestores sensíveis, e por isso o projeto proporcionou, inclusive, através da UF, um curso de formação de gestores. Então, a formação ela se dá de forma ampla em todos os sentidos. Mesmo aquele que está na gestão pública municipal atual, ele tem o direito também de aprender, de se apropriar do que é a economia solidária, porque para ele pode ser algo muito novo.
E aí eu gostaria de encerrar dizendo que atualmente eu estou gestora na Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos. Desde que iniciamos a gestão, eu estou na equipe técnica no Departamento de Direitos Humanos. Desde que iniciamos a gestão, a gente tem percebido o quanto é fundamental fazer a própria formação de nós, coletivos, que fazemos parte da Secretaria. Porque muitas vezes fala-se muito do tema, mas não tem nenhuma apropriação. E quando a gente fala de política pública, parece que na economia solidária, historicamente, as pessoas, se fizer é porque está fazendo um favor. Não é favor, é direito. Política pública na economia solidária é um direito de todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? E aí a gente encerra este curso de introdução à economia solidária em conjunto, né, com o Toca Empreendimento e aí com o apoio dos patrocinadores, que foram diversos, entendendo que este foi um projeto aprovado através de uma lei, portanto ele é resultado de uma política pública estadual, né, que é a Lei Aldir Blanc, que também recebe recursos federais, né, que está sendo gestado aqui no Médio Paraíba, Sul Fluminense, pelo Toca Empreendimento, e muito bem gestado, mas que ele aponta claramente que é necessário continuar o debate com a Prefeitura de Volta Redonda, assim como em Barra Mansa, assim como em Vassouras, assim como em Barra do Piraí, para que se tenha nestas gestões públicas municipais, políticas públicas que tenha secretarias ou coordenadorias, né, tenha espaços para a economia solidária, tenha pauta, tenha propostas e tenha projetos. E, portanto, o fórum de agora para frente, ele será o grande interlocutor, né? Nós terminamos o curso e entregamos o resultado para os coletivos. Entregamos para o Fórum de Economia Solidária. Na verdade, saíram 38 propostas dentro dos 4 eixos, né? E essas 38 propostas vão ser retomadas agora dentro do Fórum de Economia Solidária. E dessa vez o fórum com mais força, porque o pessoal que participou desse curso de introdução à economia solidária, eles agora querem participar e fortalecer o Fórum Municipal de Economia Solidária. Então essas 38 propostas, depois vocês podem aceder lá ao informe, né? A gente fez um informe resgatando as 38 propostas e o fórum então vai trabalhar em cima disso nos próximos anos. Entendendo que o fórum ele é composto por 3 segmentos centrais. O maior deles são os empreendimentos, né? Estes que a gente já citou aqui. As entidades de apoio e fomento, e aqui nós temos uma entidade central que é a UF, né? Através da Incubadora de Economia Solidária, e os gestores públicos. Portanto, esse tripé ele é fundamental que ele caminhe, né? Claro que são processos diferenciados, discutir a relação movimento social com o Estado, representado pela Prefeitura, será um grande desafio, mas não é impossível. É preciso que haja um processo de sensibilização, né, de colocar qual é a proposta que saiu deste festival, porque este é o 4º festival, mesmo numa pandemia, Volta Redonda e região saem na frente realizando seu 4º festival, e assim eu encerro agradecendo, né, em nome deste nosso coletivo de Educação Popular, Economia Solidária e Segurança Alimentar e Nutricional, ao Toca Empreendimento, pelo convite para fazer parte dessa construção, dessa interlocução e desse processo de construção de saberes coletivos, porque nós não sabemos sozinhos, a gente aprende em conjunto. Nós sabemos um pouco, mas o outro também sabe, e assim a gente constrói mais uma página da economia solidária aqui na região. E, na verdade, o intuito de um fórum, o intuito de um movimento social organizado é justamente reunir todas essas potências, né? Porque tem muitos grupos, coletivos, muita gente que faz economia solidária, mas não se dá conta de que isso leva esse nome, de economia solidária. Então, os movimentos sociais existem para isso, né? Para a gente poder fazer esse resgate, para poder juntar essas pessoas, assim, de uma forma muito especial, assim, muito calorosa, para fazer essa dinâmica de uma outra economia acontecer. Que a gente está vendo que o colapso do capitalismo está aí, ele está acontecendo, é inevitável. O aumento do desemprego é surreal, então a gente está na pior fase do desemprego no Brasil, sabe? A volta do país ao mapa da fome, então, assim, a questão ambiental não aguentando mais tamanhos processos de degradação do que a gente está vivenciando. Então, quais as soluções para isso, né? Sem dúvida alguma, a economia solidária é um caminho para esse colapso do sistema capitalista que a gente está vivendo, assim, eu não tenho dúvida disso. Em processos de crise, o que acontece?
É super comum as pessoas irem para a economia informal. Elas começarem o quê? É o bolo que vai ser produzido em casa, é a mulher que tem uma máquina de costura que estava parada e começar a produzir roupa, avental, ou então se juntar a outras mulheres para vender doces, né? Isso é economia solidária acontecendo nos quintais de casa, sabe? Acontecendo de uma forma mínima, né? Principalmente quando processos de crise econômica, que o capitalismo vai gerando mais e mais em um curto intervalo de tempo, vai se dando. Então, para além só de processos de crise que a gente está vivendo, que está sendo insustentável, né? Há uma economia que ela sempre fica, né? Que é a economia solidária, né? Que a gente fala da democracia econômica, em que os processos são decididos coletivamente, de forma autogestionária, de forma cooperativa. Há uma solidariedade econômica, então não é a competição, é a cooperação, é a vida humana como centralidade, sabe? Eu acho que a partir desse momento agora, tanto pós-pandemia, né, que a gente nós ainda estamos na pandemia, mas eu acredito que durante a pandemia, esse curso que a gente fez agora, onde aprendemos muito e trocamos muito, mesmo que de forma à distância, né, online, surgiram várias possibilidades. Eu acho que tanto de somar com os diversos grupos, de criar realmente uma rede de economia solidária. Eu acho que ficaram vários desafios, né? Eu acho que, por exemplo, dentro da economia solidária, a questão da gastronomia ou da gastronomia artesanal, ficou para nós o desafio de como trabalharmos juntas, como desenvolvermos um processo de compra coletiva, né? Como que a gente, mesmo estando cada um em sua cozinha, em seu espaço de produção, pode também estar trabalhando coletivamente, né? Comprando uma da outra, divulgando uma da outra, ou comprando junto o material de matéria-prima dos nossos produtos. Acho várias possibilidades. Vamos ver como vamos conseguir efetivamente fazer isso acontecer, né? Agora, desafios no geral, enquanto Médio Paraíba, são diversos. Eu acho que as possibilidades foram postas, né? Todo mundo foi colocando suas necessidades, suas dificuldades, mas também suas possibilidades. Eu acho que se a gente conseguir caminhar de uma forma a tanto não só a divulgar, mas a construir junto a economia solidária aqui, tanto em Volta Redonda e das cidades vizinhas, vai ficar um negócio muito bonito, assim, sabe? Vai dar para fortalecer. Agora, eu acho que o desafio é descobrir como efetivamente, né? Porque hoje não dá para esperar simplesmente a pandemia acabar para a gente fazer acontecer. Acho que vamos ter que ver, paralelo a isso, como discutir com os órgãos públicos, né? Com o poder público, como que vai ser essa questão da lei, do fundo da economia solidária, né? Coisas que a gente precisa que se efetivem, que realmente aconteçam para que a gente possa caminhar. Mas existem também atitudes que são práticas. Vamos ver como cada um de nós vai entender e fazer isso somar, né? De mãos dadas. A economia solidária da cidade, eu acho que nós precisamos de uma política pública, porque tem muitos avanços, né? Muita coisa legal que nós já conseguimos, mas agora, por exemplo, mudou a gestão e aí a gente começa de novo. O que é economia solidária? Qual é o vereador que está lá? Aí começa, mas o que é? Aí ninguém sabe o que é, aí a gente tem que explicar. Eu vou fazer isso tudo de novo, vou com certeza. Mas assim, já tivemos um avanço, isso já podia, a gente precisa que isso seja concretizado, oficializado com a política pública. Agora, nós precisamos também de um espaço, de um centro popular de economia solidária, para que a gente possa receber todos os segmentos da economia solidária, de Volta Redonda, da região talvez, e local para a gente fazer comercialização, local para a gente fazer formação, para a gente fazer confraternização. Esse é um espaço que a gente precisava ter, um espaço fixo para a economia solidária. Eu acho que passando este momento difícil da pandemia e tudo, e a gente retomando a nossa vida, eu acho que os pequenos, né, os artesãos e toda a cultura, o agronegócio, tem uma grande chance de prosperar, sendo que
o governo poderia colocar o seu olho mais focado, né, para esse tipo de economia, comprar dos pequenos e deixar que a renda circule aqui na nossa própria cidade, né? E isso vai contribuir para que haja um aumento, né, da nossa economia municipal. Eu acho que a região do Médio Paraíba tem muita riqueza, tem muito a contribuir, tem muito potencial. Acho que a gente tem que juntar mais e mais todas essas mulheres, todos esses grupos que fazem a geração de renda acontecer nos seus territórios, sabe? Que fazem os processos culturais serem vivos e acontecerem também nas suas cidades, nos seus municípios. E estamos nessa construção, né? O Fórum ele foi fundado em 2016, lá no nosso 4º seminário de Economia Solidária, então vem de um processo contínuo e eu acho que a tendência é essa, é crescer, amadurecer o trabalho. Fico muito feliz por ver mais esse festival como um processo de amadurecimento dessa caminhada, dessa construção histórica e coletiva. E realmente, assim, o que eu almejo para a economia solidária da nossa potente região, acho que é muita vida em abundância, que essa vida possa ser conectada com muitas outras pessoas, né? Porque quem vem ao festival de economia solidária, quem vê um festival mesmo online, nesse período em que a gente está sendo obrigado a ver online, ou quem veio presencialmente, quando os festivais aconteciam presencialmente, sabe da potência que ele carrega. Tem toda uma energia muito especial que circunda, né, esses processos. Isso é Brasil, eu acho que isso é a essência da brasileira, isso é a essência do brasileiro, isso é a essência, isso é o melhor do que o Brasil pode oferecer. E a gente está mais do que nunca numa época de resgatar, sabe, o melhor do que o Brasil, do que o país pode oferecer, né, em contraste a tanta dificuldade, a tantas mortes na pandemia. Então acho que a economia solidária pode trazer o melhor assim do país, e o que eu almejo é muita vida em abundância, que essa vida possa florescer, possa germinar muito mais, assim, sabe, num jardim muito auspicioso, o que a gente tem de melhor em Volta Redonda, em toda a região do Médio Paraíba, de uma outra economia realmente solidária, com justiça econômica, prezando a igualdade social, acontecendo em todo o nosso território. Muito obrigada e sigamos em frente, nos continuaremos nos encontrando na luta, no Fórum de Economia Solidária e na caminhada da construção dessa outra economia que para nós tem um significado e tem uma importância que pode contribuir para construir as transformações sociais a partir de baixo, né? A partir da participação dos trabalhadoras e trabalhadores, sabendo que a economia solidária, o seu valor central está nas pessoas e não no dinheiro. O dinheiro é importante, mas ele não pode definir e decidir os rumos da vida destes trabalhadores e trabalhadoras. Isso. Economia solidária assim, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos à luta.